Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós vimos há 15 dias atrás o capítulo 16 dessa obra que estamos estudando, Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nesse capítulo 16, eles chegaram de uma excursão que eles iriam fazer de nosso lar até a terra, mas eles chegaram no meio do caminho a esse posto de socorro para restabelecer as forças, para descansarem um pouco da trajetória, que foi bastante difícil. E aí, eles encontraram nesse posto de socorro quem organizava tudo ali, que era o Alfredo. A esposa Ismália, no caso, ela não vivia junto de Alfredo nesse trabalho, nesse posto de socorro. E André Luiz ficou intrigado com aquilo, querendo saber. E agora, nesse capítulo 17, nós vamos a essa explicação. Ele se denomina O Romance de Alfredo. Vamos lá, então, a esse estudo? E André Luiz vai falando. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço de higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhe transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa, que seria o Alfredo. E ele responde: excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Então, aquele castelo, ele estava localizado entre nosso lar e a crosta terrestre. E lá eles recebiam todas essas vibrações difíceis vindas da Terra. Então é o que ele está dizendo, que quem não tiver um ânimo decidido não enfrentaria todas aquelas vibrações contraditórias, todas aquelas vibrações difíceis. E eles estavam lá para um trabalho bastante penoso. E continuando. Multiplica-se, e o Aniceto vai perguntar, multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? E o Alfredo responde, enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora, pelo jeito ali que ele está comentando, há um tempo atrás tudo era mais leve, as vibrações eram mais leves, e agora a paisagem se mantinha com muitas sombras. Então, as vibrações que chegavam ali estavam muito piores. Vamos continuar então. Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior do castelo. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus,
eu me aventurei a considerar. Então, o André Luiz vai perguntar. Ainda bem que tendes, vai perguntar não, ele vai afirmar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele, quer dizer, o Alfredo e o Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador daquele castelo. Ah, meus amigos, por enquanto, não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa, Eulália, e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Então, o que ele está dizendo aqui é que eles ainda não tinham conquistado essa aventura de poderem viver juntos naquele castelo. Ela apenas fazia visitas periódicas para ajudá-lo a administrar tudo aquilo, mas ela ainda não se mantinha naquele castelo. E depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Então, o Alfredo está falando aqui que o Aniceto já conhecia aquela história deles. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, quer dizer, André Luiz e Vicente, que talvez tenham, em breve, novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Então, ele vai contar para André Luiz e Vicente o que aconteceu, o porquê ele não está vivendo junto da Ismália naquele castelo. E ele começa. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Então, ele está contando quando ele e a Ismália estavam casados aqui na Terra, encarnados, que eles eram muito felizes, mas que alguns queriam atrapalhar aquela aventura, a felicidade deles. E ele continua: minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para acumular, e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Então, ele não conseguiu compreender a necessidade de ser um bom esposo e um bom pai, cuidar daquele lar, né, que Deus tinha proporcionado a ele e dos filhinhos, né? Ele se perdia no campo material. E ele continua: Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Então, esse amigo, entre aspas, do Alfredo, começou a assediar a sua esposa, a Ismália. Vamos continuando. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele, desse amigo, por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa que ele vinha tendo, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas, quer dizer, em calúnias. Ele começou a caluniar as atitudes de Ismália junto ao esposo.
subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Então ela ficava calada, apesar de perceber a calúnia daquele sócio, mas ela sabia o quanto ele era importante para o Alfredo e ela se calava, ela não dizia nada. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Então, ele armou uma situação para que Alfredo caísse nessa calúnia. Continuando. Penetrei no quarto, o Alfredo contando, penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha atitude mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e, antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Então, aquele que fugiu acabou deixando um chapéu novo, como se fosse uma prova de alguém que estava junto de Ismália. Continuando. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna, fazenda que ela vivia enquanto estava solteira. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um navio para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias. Embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Então ele ficou viajando e ele não quis mais saber de nada daquilo, né? Ele não procurou notícias, verificações, nada disso.
Certo dia, eu recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa, da Esmalha. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora recolhida na tuberculose, falecendo em terrível martirológio, martirológio moral. Então, ela acabou falecendo até de tristeza. Ela adquiriu a tuberculose, estava muito triste, saudosa de todos, e acabou acontecendo o seu esse terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no rio. Eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante, aquele que tinha armado toda a calúnia. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça que cometi. Mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. E aqui nós vamos nos lembrar daquele romance escrito, psicografado por Chico Xavier, escrito por Emmanuel, contando a história de uma de suas encarnações em que ele faliu. Ele era Públio Lentulus, né, um senador romano, casado com Lívia, e aconteceu algo bastante parecido. A Lívia, ela sofreu a calúnia e também ele acabou rejeitando a esposa, separando ela da filha, né, dos filhos, e aí acabou que ela acabou desencarnando. Ela acabou desencarnando junto às feras, tomando o lugar de uma empregada, no caso, né? E ela acabou tomando o lugar dela e acabou falecendo, sendo comida pelas feras, numa atitude bastante cristã. E depois, quando Públio Lentulus descobre a armação, ele começa a se penitenciar por diversas encarnações e hoje ele é o Emmanuel. Então, é para nós percebermos que a justiça divina ela nos dá novas oportunidades perante erros grandes que temos, ela sempre vai nos dando oportunidades de crescimento. E todos nós temos a nossa história nebulosa. Então, tenhamos sempre fé e confiança no futuro. Continuando. E o Alfredo continua. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava quando ele desencarnou. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior ao meu e devo esforçar-me por alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. E aí o Vicente vai perguntar, mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Né? Então Vicente vai perguntar isso para o Alfredo. E ele sorri e fala: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo
atendo a circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior, mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Então, com certeza, a Ismália foi advertida que era necessário aquele esforço da parte de Alfredo, que era necessário ele passar por aquela solidão. Então, é sempre a lei de ação e reação. Nós sempre acabamos passando por aquilo que fizemos alguém passar. E também ele estava num trabalho dinâmico, um trabalho duro, que também contribuiria para a sua ascensão moral. E o Alfredo continua: preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Então, Ismália, ela até descia para ajudá-lo naquela tarefa, naquela incumbência. Mas ele, através do trabalho, através do sofrimento que ele estava tendo, daquela solidão, de tudo aquilo que ele estava enfrentando, ele estava aprendendo a subir até a Ismália. Então, não seria ela que teria que descer, ele teria que aprender a subir até ela. E continuando, observando-nos a emoção, ele concluiu, o Alfredo: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, eu perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Bom, acabamos de fazer o estudo, a leitura desse capítulo 17, falando do romance de Alfredo, né, com a Esmália. E então, em resumo, a equipe, né, os três acabaram se alimentando de frutos diversos ali, colocados a eles, e o posto tinha 500 auxiliares, e ele produzia alimentos e remédios para famintos e para doentes também. Dirigente do posto relata, o dirigente, que seria o Alfredo, ele relata a história da sua união com a esposa, cuja companhia ele ainda não pode usufruir, pois quando eles estavam encarnados, ele desfez aquele casamento, por ouvir o quê? Calúnias, por acreditar em calúnias. Então, esse foi o resumo daquilo que vimos hoje. E daqui a 15 dias, nós vamos estudar o capítulo 18 desse mesmo livro, denominado Informações e Esclarecimentos. Então, nós vamos nos despedindo agora, né? Desejando muita paz, muita luz a todos. E até daqui a 15 dias. Fiquem com Deus.